Graça e paz, amém, irmãos? Nós agradecemos o nosso Deus por esta manhã, já por estarmos aqui na casa do Senhor, juntos para prestarmos um culto ao nosso Deus. Vamos engrandecê-lo, Senhor, na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos agradecer pela noite que passou e agora estamos aqui. Esse lugar separado, aonde o povo de Deus se reúne para poder exaltar o nosso Criador, exaltar o nosso Salvador e exaltar o Espírito Santo de Deus que também habita em nós. Amém? Vamos orar nesse instante. Eu vou pedir à nossa irmã Laura que agradeça a Deus já por estarmos aqui e pedir a direção do culto, que tudo que for feito aqui, que seja feito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada, por estarmos Jesus. aqui na tua casa, Senhor, na casa de oração, Senhor, juntamente com os irmãos que puderam vir aqui, Senhor. Tem misericórdia também de cada um de nós, Senhor, de toda a igreja, de toda a congregação, Senhor. Esteja cuidando de cada um, Senhor, conforme a tua vontade e a necessidade de cada um, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, Senhor, com saúde e também, Senhor, o Senhor tem nos livrado, assim, cada dia de todo mal, Pai. Que tudo que vamos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para te exaltar na beleza da Tua santidade. Que possamos cada dia, Senhor, te buscar, te encontrar e te servir em espírito e em verdade, Pai. Nós te agradecemos por tudo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a palavra do nosso Deus nos ensina a orar uns pelos outros, vamos estar orando, intercedendo pela vida dos nossos irmãos que estão também em seus lares. Não sei qual o motivo de Kátia, eu sempre entro em contato, a gente entra em contato para ver a falta uma da outra, e hoje pela manhã também tive o cuidado de olhar e, no entanto, não tinha nada. Creio eu que ela estaria aqui, mas por algum motivo, Deus sabe, vamos estar, lembrando de estar intercedendo também por Kátia. Irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. E vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos 34. São 22 versículos. Vamos estar assim fazendo a leitura com a participação dos irmãos. Tem como? Fica bom, audível? Fica. Então, tá bem, pastor. Vamos fazer a leitura de acordo com o pastor está falando. Eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares e a igreja faça dos versículos pares. Tá bom, então? Todos encontraram, amém? Amém. O título na minha Bíblia é Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu nome estará continuamente na minha boca. Do Senhor se anunciou a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este a Deus e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vai ver que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que dele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os seus inimigos sofrem necessidade e passam fome, mas que temos o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver a ele? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e
Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contemplativo do mal, para lhes extirpar da terra de glória. Os justos clamam ao Senhor, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, Jesus. Graças nós damos ao nosso Deus por essa porção da palavra lida nesse momento. Eu estarei agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai, muito obrigada, Deus, pela sua misericórdia que se renova nesta manhã para conosco. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para juntos prestarmos um culto a ti. Obrigada por esse lindo dia, Senhor, aonde estamos aqui reunidos com o único propósito de te engrandecer e de aprender do Senhor nesta manhã, neste dia. Ó Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. O teu cuidado, a tua misericórdia, elas são infinitas. E essa é a causa de não sermos consumidos, Deus, porque o Senhor se renova a cada manhã para conosco. Obrigada, meu Deus, pela porção da palavra lida nesse instante. Obrigada pelo teu cuidado. Tantos cuidados que nesse versículo traz, Senhor, nos ensinando como somos separados do Senhor, todos os livramentos, todas as bênçãos. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Não temos palavras para poder te agradecer. E que neste dia também nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus, nos faça crescer cada dia mais em espírito e em verdade, para que assim, Senhor, nós possamos te servir melhor, Deus. Usa o pastor Valdete na ministração da tua palavra que é viva e que é eficaz, e que ele venha falar do Senhor neste dia para as nossas vidas. Visita Kátia nesse instante, Senhor. Tu sabes os motivos pelos quais ela não está aqui, Senhor. Continua tendo misericórdia de todos os nossos irmãos que se encontram em seus lares, e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, unindo neste culto para te louvar, para prestar um culto que só a ti é devido. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, igreja. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor, aonde tem tantos versículos que nos ensinam o cuidado de Deus para com a gente, e que nós possamos estar cada dia mais buscar ao Senhor. Como fala aqui no versículo 4, aqui diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. E como nós temos temores nesses dias, não é verdade, irmãos? Como nós temos inseguranças em tantas coisas, em muitas coisas, mas o povo de Deus, o povo que pela misericórdia de Deus foi alcançado, ele tem que crer, ele tem que confiar que nós temos um Deus que nos guarda todo instante e que também nos livra de todos esses temores e insegurança. Vamos estar cada dia mais, igreja, buscando do Senhor, alegrando no Senhor e fazendo como diz aqui o versículo 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Que seja uma realidade em nossas vidas. Que verdadeiramente nós, como povo do Senhor, mais uma vez eu falo, como igreja do Senhor, remida, lavada no sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário, que nós possamos estar tendo um louvor continuamente em nossos lábios para o nosso Deus, para engrandecê-lo
todo o nosso instante de nossas vidas. Amém? Vamos abrir o nosso cantor cristão no hino 403. Alegres. Hino 403. Amor as trevas dissipou, eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvem todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém, irmãos? Que essa alegria seja constante em nossas vidas. Agora estamos assim divididos em classe. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Nós estamos estudando a respeito do profeta Jonas, a respeito da sua situação. O texto que nós temos, nós não vamos estar lendo devido a aproveitarmos melhor o nosso tempo. Nosso texto áureo básico está lá em Jonas 1, versículo 1 a 4, versículo 15 e também o versículo 17. Também Jonas 2, versículo 7 e versículo 10. E também Jonas 3, versículos 1, 2, 4 e 5. Só fazendo um resumo rápido desses textos, Jonas recebe a incumbência de Deus de ir à cidade chamada Nínive e lá pregar a destruição daquela cidade devido ao pecado, a quantidade de pecados que ela já havia cometido, que já havia chegado até Deus. E Jonas, em vez de ir para lá, vai para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Houve aquela tempestade enviada por Deus para detê-lo e
foi jogado ao mar e tragado por um peixe que o deixou novamente na praia. E aí então ele foi, depois de clamar a Deus, que o peixe o devolveu à praia, e ele foi à cidade de Nínive, e lá ele pregou o evangelho. E nós vamos ver agora o resultado desse evangelho que ele pregou, dessa palavra de destruição, que nós vemos que não havia uma questão de condição. A mensagem de Deus era bem clara, simples e objetiva: Nínive será destruída. Não havia mensagem de perdão, não havia mensagem de reconciliação, não havia mensagem de voltar a Deus. Não houve esse tipo de mensagem, apenas uma mensagem bem clara: Nínive será destruída. A cidade de Nínive é uma cidade muito grande, conforme nós vimos lá em Jonas 3, ela foi fundada, Jonas 3, ela foi fundada por Nimrod. Jonas 3 ou 2? Jonas 3, versículos 1, 2, 4 e 5. Nínive foi fundada por Nimrod, o mesmo construtor da Torre de Babel, afronta contra Deus. Então, por um desses motivos é que Deus estaria destruindo aquela cidade. Então, era uma cidade bem fortificada, uma cidade numa posição geográfica importante. As pessoas tinham que passar por lá para poder fazer as suas rotas de comércio. Então, era um local estratégico. E o povo de lá se achava os tais, se achava os mais importantes, devido ao seu conhecimento, ao poderio de guerra que eles tinham. Então, o teor da mensagem está no item 2.3 da nossa revista. O profeta não entregou aos ninivitas uma mensagem branda, não citou a misericórdia de Deus, não falou em arrependimento nem em perdão. Apenas anunciou que a cidade seria destruída em 40 dias. Jonas 3, versículo 4. Jonas não instruiu o povo contra a idolatria nem contra a maldade, práticas comuns entre os assírios. Nada disso faz parte do discurso. Muitos fatores podem explicar a repentina mudança das atitudes dos ninivitas. Pressões financeiras, turbulências políticas, desastres naturais, doenças, dentre outros. Então nós vimos aqui que a mensagem contra os ninivitas foi uma mensagem dura, uma situação complicada para eles. Quando o profeta chega sem uma palavra de consolo, sem uma palavra de orientação, sem nada, apenas dizendo vai ser destruída, então o povo, como a gente diz, começa a se preocupar por causa dessa situação. Eu vou ser destruído e eu tenho. Uma situação que a gente pode fazer um paralelo com os dias de hoje, muitas vezes nós nos aproximamos mais de Deus quando nós estamos passando por dificuldades. Nós temos, infelizmente, essa atitude de buscar mais a Deus somente durante as dificuldades. Quando está tudo bem financeiramente, quando está tudo bem em questão de saúde, com a família, então Deus vai ficando de lado, vai deixando de lado, até o momento que simplesmente não se importa mais com Deus. Infelizmente, isso tem acontecido aos montes por aí. Muitas pessoas buscam a Deus apenas pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Então, aqui nós observamos que os ninivitas, a gente pode ver Jeremias 17, versículo 10, que ele tem essa, como que eu posso dizer aqui? Vamos ver lá o texto de Jeremias 10, versículo 7. Se os irmãos tiverem alguma palavra para ir citando, pode fazê-lo, tá? Jeremias 17, versículo 10. Eu, o Senhor,
esquadrinho o coração e eu provo os rins. E isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Então, tudo aquilo que nós fizemos sobre a face da terra está na presença de Deus. Quer seja atitudes boas, quer seja atitudes más, tudo está na presença de Deus. E Deus vai nos trazer bênçãos quando nós obedecemos a palavra dele através das nossas atitudes, e também vai nos trazer o castigo quando nós procedemos de forma errada diante de Deus. Os ninivitas aqui, conforme nós vimos, desde lá da sua fundação, desde a fundação da Torre de Babel, eles iam pecando contra Deus. Eles queriam construir aquela torre até chegar ao céu. Por acaso, a gente pode fazer um comparativo disso com a situação também de Satanás querendo colocar a sua coroa acima do Altíssimo. Claro que em proporções menores, mas a intenção quase que a mesma intenção. Ou seja, dominar, além daquele povo, dos ninivitas, dominarem a terra, eles queriam também dominar os céus. Então nós podemos fazer esse comparativo entre um e o outro. E Deus jamais aceitará que alguém ouse ficar pelo menos ao seu lado. Quem dirá acima? Então nós sabemos da soberania de Deus, sabemos que Ele faz tudo conforme a sua própria vontade e Ele não tem que dar explicações a ninguém, porque Ele é soberano. Alguém pode ler esse ponto azul aí do ponto 2, por favor? Acho que é só o pastor que tem a revista. O ponto azul do item 2.3. De forma geral, qualquer pregador que se utiliza desta taxa para anunciar uma mensagem está fadado ao insucesso. Contudo, sabemos que Deus tem uma maneira própria, que é atrair as pessoas para si e de dispor os eventos a fim de que elas se voltem para Ele com maior facilidade. Certo. Então nós vimos, conforme esse texto aí de Jeremias 17, versículo 10, que se hoje nós quisermos encher a igreja de pessoas, se nós quisermos ter uma igreja grande, é só começar a trabalhar com o próprio ego das pessoas, trazendo apenas mensagens de bênçãos, apenas mensagens de prosperidade, tudo isso. Por isso que, infelizmente, muitas igrejas hoje em dia estão cheias. Mas se trouxermos uma mensagem como essa de Jonas, que nós seremos destruídos por causa do nosso pecado, então poucas pessoas, apenas aqueles que converterem realmente vão permanecer, porque vão reconhecer a mensagem dele. Embora muitos por medo permaneçam. Muitos, infelizmente, por medo de serem destruídos, acabam permanecendo. Essa pregação não tem que ser uma pregação direta, porque o que Deus declarou a Jonas para fazê-lo. Não sei se é alguma coisa a ver com o tempo, mas era urgente que se falava, e nós vemos um exemplo disso em Jesus. Quando Nicodemo chega a Jesus, para ter direção de Jesus, e sauda Jesus, que é bom mestre, etc. Então a palavra de Jesus foi direta a ele. Jesus foi diretamente ao fundo. Aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Exatamente. Então, a mensagem do Evangelho é, de certa forma, uma mensagem direta para o pecador. É claro que consiste também nos sermões doutrinados, para essas doutrinas, ensinamentos, etc., na vida dos que creram. Mas isso é para aqueles que creram, que aceitaram. Mas o caso de Nínive era urgente, porque a maldade era muito grande e Deus mandou João levar essa mensagem direta para ele. Agora, o escritor aqui diz que qualquer pregador que vai ser disso, ou pastor, que está fadado ao insucesso. Eu não concordo com ele. Porque a palavra de
que o pecador sinta o impacto dessa palavra e venha para Jesus, que é a única solução de Deus para a vida dele. Então, Jonas foi usado por Deus e ele fez aquilo que Deus mandou. Depois de uma dessas missas aí, fazer cumprir o que Deus mandou. Certo. Nós podemos observar que Deus, ele não tem meio termo, ou é ou não é, não tem em cima do muro. A própria Bíblia fala que aqueles que estão sobre o muro, que estão nem à direita nem à esquerda, não é quente nem frio, vai ser vomitado, ou seja, vai ser desprezado. Esse não tem meio termo. Então a própria orientação da Bíblia é: ou sejamos cristãos, ou sejamos realmente ímpios. Então, melhor que sejamos cristãos, melhor que servimos a Deus do que servir ao inimigo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela trata para a vida de cada um a mesma mensagem para a vida das pessoas de forma diferente. A irmãzinha pode, às vezes, entender uma palavra como uma exortação para a vida dela, e outra palavra, outro irmão já pode entender como uma orientação para a sua vida, no sentido de mensagem um pouco mais pesada, um pouco mais dura. Outra já pode sentir como uma mensagem mais de consolo. Então, por isso que ela é viva e eficaz. Ela trabalha de formas diferentes em cada ouvinte. A mensagem foi a mesma, mas as reações de cada um vai ser individual. Manzinha? Com certeza. Só existe céu e inferno. Aí agora não existe esse meio termo, não. Já está escrito. Se eu não ver, se eu não confessar, é inferno direto. Então o que aconteceu? Assim no caso também. Hoje, o que tá difícil, como lá na situação de Jonas, que o povo, aquela cidade estava corrompida e Deus falou: vou destruir, porque ele já estava vendo tudo mesmo, ele está vendo tudo mesmo. E ali no caso também de João Batista, a pregação dele era a mesma que Jonas quer levar. Ou muda, porque está vindo. O reino de Deus está vindo. Cristo era o que queria dizer: Cristo está vindo. E ele vai limpar, não tem meio termo. Quer dizer que a gente hoje também tem esse meio termo. Nós hoje também, do jeito que você falou, a gente não quer ouvir palavras, não quer ouvir uma correção, não quer ouvir, e fica mesmo querendo aquele leitezinho, né, que tanto a Bíblia fala, que não amadurece, eu não me amadureço na palavra, para quando o pastor chegar e falar assim: olha, ou muda, ou tem que mudar. Vamos logo resumir aqui. Eu tenho que mudar. Tantas vezes está na palavra, tantos hinos falam: sem a minha mudança eu não vou estar lá junto de Deus. E é o que está pegando aqui agora, é isso aí. Porque a gente, muitas vezes, olha, irmãos, quando eu falo a gente, até é a força do ar para a gente querer referir. Não contexto, mas eu falo para mim: se eu não mudar, se eu não buscar, se eu não me converter e andar mesmo, não tem inferno direto. Mas hoje a gente não quer mais saber disso. Exatamente. Ouve-se mais mensagens a respeito da prosperidade do que do inferno. Fala-se mais da situação atual do que da futura, da que nós realmente vamos estar desejando. O descontentamento de Jonas. Nós observamos aqui nesse texto que pela primeira vez Deus chamou a Jonas, ele, como lavrador, creu e fugiu da incumbência de estar levando aquela mensagem. E pela segunda vez ele foi e levou aquela mensagem, certo? Essa mensagem dura, essa mensagem que era lá. Então ele queria que Jonas, que Nínive fosse realmente destruída, porque senão Deus ficaria por mentiroso. E nós vamos ver um pouco mais à frente que Jonas
apesar de querer tudo isso, ele vai entender a respeito da misericórdia de Deus, que é o tempo desse desconsolo aqui no povo. O missionário Jonas alojou-se em uma cabana mal construída ao leste da cidade. Naquele lugar, o profeta alimentou uma centelha de esperança de ver o juízo de Deus recair sobre os ninivitas, sobre a cidade de Nínive. Nesse íntere, distraiu-se com uma planta que cresceu sobre uma palhoça e que lhe encheu de alegria. Jonas 3, versículo 5, Jonas 4, versículos 5 e 6. No entanto, a planta foi picada por um parasita e morreu. Ou seja, aquilo que estava lhe dando alegria, Deus também tirou. Parece que o profeta ficou desolado, não apenas pela morte do vegetal em si, mas porque, a partir de então, a sombra lhe faltaria. Ou seja, até ele estava se sentindo prejudicado pela misericórdia de Deus sobre aquela cidade, porque Deus fez com que tirou aquela alegria daquela sombra sobre a sua vida. Então nós vamos ver aqui no próximo item que Deus remove aquele castigo sobre Jonas, sobre a cidade dele. O Robertinho tinha pedido a palavra primeiro. Eu queria Não, foi falar antes. um pouco sobre a atitude de Jonas. Jonas, um servo de Deus, um profeta, mas a justiça do homem, como diz a Bíblia, é trapo de imundície. Jonas, no entender dele, Nínive não era digna de ouvir a palavra de Deus, porque a bondade e a misericórdia de Deus poderia salvar os ninivitas. E Jonas, no íntimo, isso achava que seria uma injustiça, enquanto que o povo de Deus estava se perdendo. Então, Jonas fugiu justamente para não pregar a palavra de Deus, para que o povo não se arrependesse. Mas, uma vez mais, ele clamou ao Senhor do ventre do peixe e Deus colocou naquela situação e ele foi lá com palavras duras para dizer que aquele povo seria destruído. E também Jonas não achou justo que aquele povo, depois do arrependimento, fosse salvo. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele busca o pecador. E se o pecador se arrepende, não importa o pecado, mas ele é salvo. Com Através certeza. do Senhor Jesus. Bom, Belmiro. Agora que eu vou falar do nosso irmão, eu vou fazer a seguinte pergunta. Por que brotou esse desejo no coração de Jonas, que ao invés de Nínive se arrepender, fosse destruída? Eu não sei se comentaram isso no início da introdução. Nínive era uma cidade vista como um grande poderio militar, como grandes pecadores diante de Deus. Conforme eu citei, foi lá que surgiu a Torre de Babel através de Nimrod. Então, Jonas considerava o povo como indigno de se arrepender. E eles não eram povo da descendência israelita. Eles não eram um povo, aliás, eram um povo, de certa forma, da descendência de Israel, mas não estavam servindo. Eles faziam parte da descendência lá de Cã, filho de Noé. filho de Cã, que foi amaldiçoado. Canaã, eles eram descendentes de Canaã, que havia sido amaldiçoado devido àquela situação lá da vinha que eu já citei no passado. Eu queria dizer exatamente isso. Eu sabia isso, os vão te explicar. Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Com certeza. Então, ao invés de desejar que Deus os salvasse, como eles salvariam se arrependessem, queria que eles fossem destruídos. Só falta um item e a gente vai encerrar a lição para a gente iniciar a próxima, tá? Nós vamos ver agora no item 3.2, que fala a respeito da remoção do castigo, da remoção
dessa destruição. Diz o texto em que Deus se arrependeu e não destruiu. Mas Deus não se arrepende. Deus faz tudo conforme a sua vontade. Ele apenas não destruiu aquele povo por causa do seu arrependimento. Mas se a gente for lá em Sofonias 2, versículo 13, nós vamos ver que Nínive foi destruída, sim. Não naquele momento, no momento posterior, mas Nínive foi destruída. Apenas houve uma mudança do tempo em que havia sido. Também em Números 23, versículo 19, fala a respeito disso. Então, para que os irmãos entendam, nós estamos falando, o texto fala aqui, Êxodo 32, versículo 14, também, que o Senhor arrependeu-se do que dissera que faria. Deus não se arrepende jamais, Ele faz tudo conforme a sua vontade. Não naquele momento, Ele não destruiu realmente Nínive. Ele manteve o tempo, aquele povo, por causa da sua atitude, mas, posteriormente, ela foi destruída. Então, nós encerramos aqui a lição, que os irmãos possam entender bem isso. Deus, através lá de 1 Coríntios 3, versículos 5 até 10, que um planta, o outro rega, o outro colhe. Então, Jonas estava anunciando a palavra, Jonas estava anunciando ali a mensagem, mas ele não estaria vendo a destruição daquela cidade, sim lá o profeta Sofonias, que foi confirmar aquela destruição. A palavra do nosso Deus, irmãos, ficou para o nosso ensino. Então, é o Senhor falando conosco todos os instantes através da palavra. Vamos nos arrepender a cada dia, vamos nos converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim um dia nós possamos estar com o Senhor na glória. Amém? Nós temos que estar agradecendo a Deus, não sei de mais alguém, mas ontem Lucimar manifestou-se no grupo, da igreja, que aniversariou ontem. Vamos agradecer a Deus pela vida de Lu, continuar orando por ela. Ela tem passado momentos difíceis de saúde, mas ontem ela estava bem melhorzinha. Falou até de estar aqui hoje. Vamos aguardar, ainda temos o culto da noite. Vamos esperar no Senhor que ela possa estar sentindo bem melhor mesmo, para estarmos juntos louvando ao Senhor logo mais à noite. Não sei se Catarine vai falar alguma coisa a respeito de missões, não. Então, vamos com oração silenciosa. Não, irmãos, me perdoe. Me perdoe. Com oração silenciosa, vamos receber a equipe de louvor. Como é que vai passar a palavra do pastor sem a equipe de louvor? Não pode. Me perdoe pela falha. Neste momento. Convida a igreja.
estar junto com os irmãos. Eu não entendo nada do microfone, só sei ligar esse aqui que deu um botão, o outro. Então, vocês me avisam se o som não sai. Então, vamos declarar que Ele é o nosso Rei. Vamos agora cantar melhor. Eu também vou cantar melhor, né, galera? Para me ouvir. Vamos cantar melhor o nosso Rei, que Ele é o único jeito. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Agora sim, né, irmãos? Desculpa a Laís, desculpa a Raquel. E agora sim, eu creio você vai fazer uso da palavra. A palavra está com Catarine, e ao término da fala de Catarine, a palavra da minha parte está com o pastor Valdete. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu só gostaria de estar lembrando os irmãos da nossa programação de hoje à noite sobre a família. Lembra que eu pedi semana passada que os irmãos, a família se reunisse e tivesse uma parte especial aqui na frente. Então, assim, ainda está de pé. Hoje à noite eu conto com a colaboração dos irmãos para alguma apresentação aqui na frente, um texto lido ou um hino cantado, tá bom? Então, as famílias aí se reúnam e vamos estar fazendo aqui hoje, melhor ainda, para a glória do nosso Deus, com a participação dos irmãos, tá bom? Eu conto pelo menos com alguns dos participantes da família Freitas. Conto com vocês, tá bom? Que é a família maior da nossa igreja aqui, Freitas. Conto com vocês aí. Se reúnam aí para hoje à noite e mais aqueles também que desejarem. Nós vamos estar fazendo participações pequenas, mas eu conto com a colaboração de todos os irmãos. Obrigada. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando
cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Eu não dentro do meu peito bate forte um coração. Graças a paz, amados. No Salmo 89, versículo 13, diz assim: Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão e elevada a tua destra. Você está falando do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Pai Celestial, quem amou, nos remiu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede e por esse dia maravilhoso que estamos vivendo sob os cuidados de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua presença aqui na casa do Senhor. Isso é muito bom, muito agradável. Deus se agrada disso e a igreja também se agrada de ver o seu membro presente, seus cooperadores, seus conversos. A nossa alegria consiste nisso, em servir a Deus e em ver o envolvimento do povo de Deus. Essa reunião de hoje está um pouco menor, bem menor do que a do domingo último passado. Mas graças a Deus você veio, Deus lhe deu a vitória sobre suas dificuldades e você está aqui. E isso é motivo de alegria para todos nós. Nós vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos na beleza da tua santidade e exaltamos o teu nome, porque as informações que temos da tua palavra é que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, cujo braço é forte, cuja mão está estendida, cujo poder é ilimitado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos dar mais essa oportunidade. Obrigado por renovar sobre nós a tua misericórdia. Obrigado por nos conceder a fé, que é uma bênção muito grande do Senhor, porque pela fé nós nos tornamos agradáveis a Deus. Faz que essa fé cresça cada dia em nós, que nós possamos exercitá-la da maneira que agrada ao Senhor. E esteja, meu Deus, abençoando ricamente a igreja, compadecendo de sua membresia, atuando em cada vida e atraindo todos para ti, porque em ti está, ó Deus, a felicidade real. Glória ao teu nome também por nos amar e dar prova do teu amor, enviando o Senhor Jesus para nos buscar e nos salvar. Agradeço pela parte que foi realizada até aqui, ó Deus, e peço a continuação da bênção do Senhor sobre nós na continuação desse culto e das atividades nesse dia do Senhor. Oro por cada necessitado, cada carente, cada enfermo, ó Deus, cada vida que está abalada pelas mais diversas razões. Tem misericórdia. Coloque diante de ti a vida de Yara, que o Senhor tenha misericórdia dela. Ó Senhor, o Senhor sabe a quem eu me refiro. Dá a ela a graça de poder erguer-se na tua direção e encontrar do Senhor a solução para as suas dificuldades. Visita os nossos idosos, assiste-os em tua compaixão. Fortalece a fé de cada um, Senhor. Fortalece a vida, porque há indícios de fraquezas, Pai, de dificuldades. Te peço ainda pela restauração de Armil, Senhor, restauração de Lida, de Linda, de Cida, Pai. Ó Deus, abençoa também Senhor Lucimar, que está aqui perto de nós, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dela e esteja lhe dando
é a força que ela necessita para uma vida vitoriosa. Continua atuando com aqueles amados que não estão assistindo conosco, ó Deus, alguns certamente por negligência, e outros, ó Deus, por precauções. Que o Senhor possa tirar o medo, tirar o temor dessas coisas do mundo e possa implantar o temor de Deus e a alegria de servir ao Senhor com alegria, com gozo, com satisfação. Glória ao teu nome eternamente, Pai. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo de Deus que nos assiste todo o nosso momento. Tome em tuas mãos esses amados que estão aqui presentes, Pai. Obrigado pela vida deles. Que eles sejam fortalecidos, supridas as suas necessidades nas infinitas riquezas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fortalece também a nossa fé e abençoa aqueles que estão, ó Deus, nas mais diversas ocupações nesse dia, não estão separando o dia do Senhor, não estão honrando, que eles possam ser movidos pelo Teu Espírito para assim fazê-lo. Glória a Ti pela vida da igreja, pela solução das dificuldades. Em nome do Senhor Jesus eu oro agradecido, amém, e graças a Deus. Meu amado, nós vamos cantar para o louvor do nosso Deus, o hino 407, falando desse dia ditoso. Nessa manhã eu vou falar sobre o dia inesquecível. E pense aí qual o dia mais importante da sua vida até aqui. Qual foi o dia? Alguns pensam que foi o dia do nascimento. Os japoneses acham que o dia mais importante é o dia da morte. E qual o seu dia? O dia mais importante da sua vida? Dia do seu aniversário? Dia da sua conversão a Jesus? O dia que você está na casa de Deus? Pense sobre isso. Todos nós temos dias importantes e há um dia especial em cada um. 407 é onde vamos cantar nesse momento. De todo dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, o grande paz que eu alcancei, pendurando meu coração, que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sim, do seu amor e segurança, paz fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Aquilo que eu alcancei, dia bendirei, louvor a Deus, me virá. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho do poderoso Deus, porque te deu a redenção e trouxe-te perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que
me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Amém. Vamos ao 295, amado. 295, não, 292. É de Jesus. Nós estamos fazendo alegria. São mensagens maravilhosas de Deus, quanto à experiência que eles vão ver com Deus passado, e escrever esses hinos, essas melodias e também essas mensagens tão profundas para a nossa vida. Nós necessitamos do Senhor, e este livro fala da nossa necessidade de estar perto dele. Amenzinho, hein? Que amenzinho. Amém? Quer dizer que assim seja. Que nós estejamos mais perto da cruz, que nós procuremos cada dia mais desenvolver a comunhão com Deus de uma forma mais intensa e real. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar mais uma vez e depois nós vamos ouvir o Seja Luz. E enquanto o Seja Luz chega para cá, Seja Luz foi reduzido à metade, né? Mas está vivo, graças a Deus. Nós tivemos aqui, amados, desde a semana passada, o problema de um vazamento de água, aqui no cano que leva a água lá para a caixa do templo. E foi um Deus nos acuda, porque a água infiltrou na parede e um dia nós não sabíamos, começou a aparecer uma água dentro lá da casa pastoral, saindo por uma tomada da casa pastoral, e aí
Por fim, descobrimos que a água infiltrou e infiltrou na parede de lá e estava saindo lá para dentro de casa. Foi uns 2 dias de vazamento. Até que eu descobri que era da própria coisa de cá. Fechei a bomba. Aí, essa semana, nós, Oséias, como sempre, né, o braço aqui que ajuda as coisas aqui, nós alugamos um andame, subimos lá, Oséias fez a emenda do cano, resolveu, e também aqui à frente, que nós tínhamos aí uma lâmpada externa que não acendia, né? Funcionou poucos dias. Aí pusemos um andame aí e também foi resolvido esse problema. Agora estamos com um problema relacionado à Coelba, energia. A nossa conta de energia desse mês passado, que venceria no dia 17, veio 3 vezes mais do que o valor. Aí ligamos para a Coelba mandou que ia mandar o técnico cá para ver o relógio, medidor. Aí vieram, observaram, disse que não tem defeito nenhum no relógio. E que o problema deve ser interno. Realmente, Oséias, que é o nosso eletricista também, o quebra-galho também, a área de eletricidade também, fez vários testes ontem e descobrimos que há um consumo de energia que deve estar aqui debaixo do forno. Há uma suspeita de gato. Porque esse negócio andou muito tempo, suspeita, ninguém sabe, pode dizer. Mas a gente vai descobrir, Oséias vai tentar entrar aí, a gente queria até pedir aqui, estou pedindo já, a ajuda de João Carlos, que falou em altura. João Carlos é especialista, telhado, esse tipo de coisa aí, para dar uma olhada aí, e com Oséias esse problema aí, descobrir isso aí. Urgente, porque nós não podemos pagar contas tão altas. Lembrando que no passado, 2020, mais próximo do final do ano, nós tivemos esse mesmo problema da Coelba, que a conta saiu de 60 e pouco, foi para 300 e tantos, é uma loucura. E naquela época nós reclamamos a Coelba e tal, disse, não, tem que pagar as contas, e nós pagamos vários meses, até que, pela misericórdia de Deus, a Coelba mandou alguém, olhou o relógio e trocou, que estava com defeito. Essas contas estão aí para, no tempo próprio, entrar na justiça para requerer a devolução desses valores. E eles vieram trocar o contador, ficou fazendo normal, passando normal como era no passado. Estava na faixa de 80 e poucos reais. Aí, quando for agora, uns 5 meses depois trocou o contador, né? 5, 6 meses, aí começou de novo agora. Mas não tem problema no contador. Vieram 2 eletricistas aí, e aí a gente vai solucionar isso aí no nome do Senhor Jesus. Se há vazamento, o Zé já descobriu que é aqui dentro, se há alguma coisa vazando, é aqui dentro do fogo. E eu tenho medo, às vezes, uma vez que caiu desse fogo em misericórdia, só a mão de Deus que preservou, porque é muito perigoso. Olha lá. Pois é, mas tem que entrar. Obrigado, irmão Bemiro. Amado, nós vamos ouvir o Seja Luz. Cadê? Eu chamei o pessoal ficou lá.
Está no livro de Josué, capítulo 10, Josué 10, a partir do versículo 7. Josué 10, a partir do versículo 7. Se você puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Josué capítulo 10, a partir do versículo 7, na tradução que eu tenho aqui em mãos, o texto assim nos diz: Josué, pois, subiu a Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, não os temas, porque os entregarei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subiu a Gilgal. E o Senhor os pôs em desacordo, em desordem diante de Israel,
que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe de Ben-Horon, ferindo-os até Azega e Maquetá. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e até morrerem, ou até Azeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-te no vale de Asquelon. Sol, detém-te sobre Gideão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jasar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se em um dia inteiro. Então, e não houve dia semelhante a esse, nem sequer, ou nem antes nem depois dele, mandando ou atentando o Senhor, assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, o Deus que ouve a oração do seu povo. Nós vamos orar. Eu vou solicitar Roberto para dirigir a Deus a palavra. Somos pecadores, mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor franqueou a salvação de todo aquele que crê, através do sangue precioso do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por nos mostrar, como nós estudamos hoje sobre Jonas, o valor do arrependimento, da conversão. Quando Jonas pregou que todo Nínive seria destruído, o Senhor Jesus lá na frente estava dizendo assim, nos diz até hoje, está escrito na palavra: ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração, porque eles creram na palavra do Senhor. Bendito é o Senhor Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que acaba com os nossos temores, que acaba com o nosso sofrimento. Porque por mais que a gente sofra aqui na carne, não há comparação do que está guardado para todo aquele que crê no nome do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o seu sacrifício, Senhor, foi muito maior do que qualquer de nós possa passar. Amém. É em nome de Jesus que eu te agradeço e te peço, toca nos nossos corações o desejo de se arrepender, de se voltar para ti, porque a nossa salvação não está dependendo mais de Deus, mas é através do Senhor Jesus, mas não é por vontade dele que nós somos salvos, porque ele está à porta e bate. Cabe a cada um de nós abrir o coração e aceitá-lo como seu Salvador. Porque se nós não nos convertermos, ele não invade o coração de ninguém e nem vai salvar aquele que não crê. Senhor nosso Deus, que cada um possa se sentir na vontade de agradecer por essa franquia que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém.
Nós continuamos diante de Ti agradecidos por todas as manifestações da Tua bondade para conosco. Te agradecemos pelos dízimos que foram entregues aqui nessa manhã e aqueles que no decorrer da semana foram depositados na conta da igreja. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esses recursos que provêm de Deus através dos seus filhos e filhas. Continua a abençoá-los e dá a cada um a graça de poder ser fiel ao Senhor em todos os seus momentos. Glória ao Teu nome. Continua nos dando instrução da Tua palavra e compreensão dos Teus santos ensinos. Continua abençoando as famílias da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós pedimos às mães que cuide suas crianças. Eu prefiro que elas gritem aqui dentro do que ficar gritando lá fora, tá? Instrui, coloca aqui dentro e usa aí o que vocês sabem usar para que elas fiquem aqui juntos. E, meus amados, nesse texto sagrado que nós ouvimos, era um contexto de guerras tremendas que Josué estava enfrentando com o povo de Israel, o exército de Israel, para combater inimigos de todos os lados. Eles estavam cercados de inimigos. E a ordem de Deus era a destruição cabal, total. Josué cometeu um grande lapso, um grande erro, com relação aos gibeonitas, o povo estava junto deles, que armaram uma cilada lá e ele caiu. E caiu por quê? A palavra de Deus diz que eles esqueceram de consultar o Senhor acerca dos gibeonitas. Pois bem, os gibeonitas, né, tinha a cidade de Gibeão, que era uma grande cidade, uma das maiores da época, né? Acho que comparada a uma cidade real, onde morava um rei. E então os inimigos de Josué, cerca de 5 reis, entraram em aliança para atacar Gibeão, a fim de que pudesse desfalecer, porque eles tinham sido bem-sucedidos, porque Israel havia proposto não destruí-los, eles estavam protegidos de Israel. Então esses reis foram lá para destruir, formou um exército muito grande. E Josué foi instruído por Deus e ele foi para guerrear. E Deus disse a ele que não devia temer, porque Deus os entregaria nas suas mãos. Ele estava matando de cidade em cidade, rei em rei. Agora ali tinha 5 reis reunidos. E então, amados, essa liderança desses reis foi realizada pelo rei de Jerusalém. Foi ele que conclamou os reis vizinhos para juntar em um só exército para ir acabar com Gibeão. O intento dele era, claro, destruir Israel também. E Deus, que vê tudo, que sonda tudo, que tudo conhece e que tudo faz para o bem dos seus, Deus, deixa chorar, pode deixar chorar. Deus então avisou Josué e preparou Josué para que pudesse, né, pegá-los de cilada, de improviso e acabar com eles. E então Josué, diz o texto sagrado que ele madrugou a noite toda, ele foi com o seu exército para surpreender esses reis lá na cidade de Gibeão. E de manhã, surpreendeu-os e já começou a matança. Eram muitos milhares de pessoas, amados. E vale salientar que Deus havia preparado o povo de Israel de uma forma tão grande que um só homem valia por 500, ou por 1000, ou por 100. Era algo tremendo. E eles começam aquela matança, a ideia que foi já bem cedinho, claro. Mas você nota que, de acordo com a leitura do texto, que até o final do dia, praticamente, eles não tinham vencido. Ainda contaram com a mão de Deus que mandou pedras do céu, uma chuva saraiva, e arrasou com mais da metade deles, que eles foram mais os que morreram com essas pedras que Deus enviou do que os que Josué com seu exército matou. Mas então, quando Josué está ali lutando, batalhando e notando que o dia estava passando, o tempo estava passando, né? O tempo passa mesmo, o tempo não para, nós não podemos deter o tempo, né? Nós somos subjugados pelo tempo. O tempo marca profundamente as nossas vidas, nós não podemos marcar o tempo.
Só há alguém que o tempo não marca, que é Deus e seu reino, seu reino celestial. E então Josué resolve orar a Deus, pedir algo de tremendo, extraordinário, podemos assim dizer. Pedir para que Deus pare o sol. Você note que ele aqui não expressa a oração dele, mas expressa que ele orou, ele falou com Deus, e ele, em nome de Deus, ordenou ao sol: sol, detente, detente, lua, detente no vale de Asquelon. E a Bíblia diz que o sol manteve firme. O pastor Jeremias, que é genro do nosso saudoso pastor Davi Gomes, ele, pregando sobre esse texto, ele diz que Deus pisou no acelerador do universo e parou, ou no acelerador, não, pisou na embreagem e parou no freio, deteve totalmente o sistema solar. Meus amados, nós sabemos que esse sistema solar é algo tremendo, né? E cada astro, cada planeta, cometa, etc., gira em torno do Sol de uma forma tão organizada e tremenda que nenhum deles se distancia da sua órbita, nem sequer 1 milímetro, que Deus fez assim, Deus determinou que seria assim. Mas agora nós temos aqui o relato sagrado de que o Sol parou, o Sol se deteve. Foi um dia totalmente diferente, um dia inigualável. Coloquei aqui, não houve dia igual, nem antes nem depois haverá, porque o sistema solar parou. Se o Sol é o astro-rei que dirige todo o sistema, tudo gira em torno dele, se ele parou, parou tudo, é claro, parou tudo. E então, meus amados, por que parou? É um fato histórico, bíblico, que precisa de fé para nós aceitarmos, e é claro que nós que cremos no poder de Deus, sabemos que Deus é capaz de tudo. E tudo Ele faz para o bem dos seus. E a Bíblia declara aqui, o texto sagrado declara que não houve dia semelhante àquele, versículo 14, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem. Atendendo a voz de um homem, glória a Deus. Atendendo a oração de um servo do Senhor. Por isso, meus amados, isso nos ensina que nós precisamos atentar para as realidades da palavra de Deus, nós precisamos crer nessas realidades, nós precisamos orar ao Senhor, exercendo a nossa fé, essa fé que Deus nos deu. A nossa fé não vem do homem, vem de Deus. Foi Ele que nos deu a fé. E Judas escreveu que nós devemos batalhar pela nossa fé, devemos nos esforçar, devemos orar continuamente, devemos confiar, devemos esperar de Deus a resposta às nossas orações, que seja feita segundo a vontade dEle. Porque Deus ouve, Deus conhece tudo em nossas vidas. Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe das virtudes que Ele nos deu, mas Ele sabe também das nossas falhas, meus amados, das nossas negligências, e que tantas vezes nós deixamos de despertar para isso, para a oração. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crê. Quando a Bíblia diz que tudo, é porque é tudo mesmo. É tudo mesmo. E a comprovação disso nós temos na pessoa do apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem confia, faz, e não é decepcionado. Então, amados, eu encontrei uma senhora essa semana que disse que ela está orando nas madrugadas. Na madrugada ela ora. E eu disse para ela, se você está orando de madrugada, pode ter certeza que Deus está te ouvindo, que a Bíblia diz que os que de madrugada buscam a Deus serão conhecidos do Senhor. Ele sabe e Ele abençoa. Nós contentamos, às vezes, com pouco, quando Deus tem muito para nos dar. E nós não investimos na oração, que é a solução de Deus para as nossas dificuldades. Eu disse, orai sem cessar. Note que o Senhor Jesus mandou orar sem cessar. Porque é preciso orar, nós necessitamos da oração.
Nós necessitamos de Deus e a oração é a porta aberta que Ele deixou para nós. Já pensou se Josué não orasse naquele dia, para Deus parar o sol, a lua? Ele não venceria aquela grande batalha. Foi um dia difícil para ele. Foi um dia difícil para o exército de Israel. Mas foi um dia de vitória, de grandes vitórias, porque eles não estavam lutando sozinhos. Não estavam lutando sozinhos. O Senhor estava com eles. O Senhor os entregou nas mãos deles, aquele exército. E ainda disse, não tenha medo, não tenha temor, porque eu os entreguei em tuas mãos. Não os temas, verso 8, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué, então, movido pela ação do Espírito de Deus na vida, com o seu exército, mata, 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 e não cansa de matar. Porque, meus amados, a ordem de Deus era essa. Nós precisamos, amados, atentar para isso, porque a vitória que Deus deu a Josué foi proveniente da sua devoção ao Senhor, da consagração da sua vida ao Senhor e da sua oração, Ele clamou a Deus. Ele sentiu a necessidade disso. Deus já disse que havia dado, entregue nas suas mãos, mas ele precisava falar com Deus, porque embora ele estava lutando e vencendo, ainda tinha muito a fazer. E, meus amados, as nossas lutas também são grandes. Nós temos lutas constantes, como diz um dos nossos hinos. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. E a Bíblia declara que o justo tem muitas dores, muito sofrimento, mas de todos o Senhor os livra. Glória a Deus por isso. Notai, amados, que é no Senhor que está a nossa vitória. É no Senhor que está a nossa força. É no Senhor em quem nós cremos, que nós temos a solução de todas as nossas dificuldades. Mas precisamos atentar para aquele que Deus nos ordena. Precisamos orar. A oração tem um valor tremendo, porque o texto sagrado mostra que a vitória veio pela oração. E se nós precisamos de vitória, porque nós temos inimigos a vencer, que é a pior guerra, nossa guerra é pior do que a de Josué, que a de Josué era contra a carne e o sangue, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos dele, precisamos de toda a sua armadura para vencer. Precisamos estar atentos, amados. Precisamos proceder como pessoas sábias. Aliás, a Bíblia nos orienta nesse sentido, que nós devemos andar como sábios e não como tolos. Devemos andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus amados, a Igreja Batista Conquistense precisa orar. Ainda temos muitos membros a recuperar. Membros que deveriam estar aqui conosco, mas não estão, porque decaíram, espiritualmente caíram, perderam o valor da casa de Deus, mudaram os valores, os conceitos com relação a isso. Está errado. E todo erro precisa ser corrigido, precisa ser consertado. Então, atentemos para isso, para o poder da oração. Deus fez o sistema solar parar por causa da oração de Josué. E Deus pode fazer muitas coisas através da sua oração. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A nossa vitória total está com o Senhor. Mas temos vitórias parciais que Ele nos dá através da oração. Por isso, vamos atentar para essa ordem, orar sem cessar. Deus dá vitória aos seus servos.
Não reclame de derrota. Não se deixe, meus amados, surpreender pelas dificuldades que surgem. Eu estava falando aqui com o Zé hoje de manhã, falei, parece que é uma dificuldade sobre outra, né? Ontem a água da caixa da igreja acabou. E eu disse para ele, ele estava saindo de sol, deixa que amanhã de manhã eu ligo. E hoje de manhã liguei a bomba e nada de água subir para a caixa da igreja. Liguei a água da rua e nada de água subir. E aí, sem água o templo fica feio. Então, eu vim, olhei, a bomba está desconectada, não está funcionando, não leva água para lugar nenhum. E a caixa da igreja, a água da rua já estava ligada, mas estava fraca. Deus fortaleceu a água e a água começou a subir. Graças a Deus. Eu cheguei até a pensar, será que o conserto que Oséias fez bloqueou o cano? Ah, não bloqueou, não. Graças a Deus que não. Então, amados, Deus tem a solução. Seja a coisinha mais simples que for. Mas se você está achando que é uma dificuldade na sua vida, clama a Deus. Eu estava dizendo para aquela senhora que me procurou ontem, Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te abençoará, te suprirá, porque Ele nunca permitirá que um justo seja abalado. Embora os que dizem, mas eu não sou um justo. O ímpio não é justo, mas você foi justificado por Cristo. E quem é justificado é justo. Quem é justificado se tornou justo. Então, o fato de você ter suas dificuldades e pecados não quer dizer que você não seja uma pessoa justa. Porque justo é aquele que pratica a justiça. E nós praticamos a justiça. Não faça injustiça contra ninguém, mas viva no temor de Deus. Então, amados, despertemos-nos para as realidades da palavra de Deus. Estejamos buscando a Deus, buscando enquanto você pode achar, orando constantemente. Você tem dificuldades, você está em falta com Deus, procure corrigir suas faltas, procure melhorar seus caminhos. Aliás, Deus disse que nós temos que melhorar os nossos caminhos diante dele no nosso dia a dia. Não permita que seus pés vão pisar numa vereda que não é uma vereda justa e nem agradável a Deus. Você tem a Bíblia, estude a Bíblia, procure crescer cada dia na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? O hino que nós cantamos diz, dá que ouçamos tua celeste, suave voz, dá-nos lábios puros para louvores te cantar, né? E assim sucessivamente. São hinos que são orações cantadas, né? E que nós possamos reconhecer o dia mais importante da nossa vida, o dia em que nós recebemos Jesus Cristo. Presta atenção na minha expressão. O dia em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, lembrando também que a partir do momento que você recebeu Jesus na tua vida, Ele veio para te ajudar a corrigir todos os teus males e a te fazer de você um servo do Deus Altíssimo, um filho de Deus, para andar na luz como Ele anda. Não permita que os erros venham conduzir você às trevas. Procure corrigir a sua vida para andar como Cristo andou. Que Deus nos abençoe, amados. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nossa gratidão aos amados que chegaram até aqui. E contamos com os amados à noite, às 18 horas, que estaremos novamente para um culto ao Senhor. Agradecemos aos amados que estarão nos ouvindo logo através dessa palavra. Deus abençoe a sua vida, que Deus abrevie o tempo, que você venha chegar à casa de Deus para conosco adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos orar concluindo o culto. Eu vou solicitar o irmão Belmiro para encerrar esse culto com oração, Senhor. Obrigado, Senhor. Na tua casa, mais uma vez. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. A tua palavra é limpa, é clara, e as suas promessas são infalíveis. Nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui hoje, essa palavra maravilhosa aos nossos corações, e que a tua igreja seja cada dia mais edificada para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. E agora suplicamos ao Senhor a tua companhia no retorno aos nossos lares,
Nós oramos com gratidão no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Oração silenciosa individual, amado, São Deus bendito. Dessa reunião, contamos com você novamente às 18 horas. Em nome do Senhor Jesus.